Tudo bem? Paz de Deus, boa tarde, tudo jóia? Deve estar todo mundo estranhando aí, né? Que não estão conseguindo ver a live aí através do culto, mas já que eu explico para vocês o que que houve. Boa tarde, tudo bem? Avisa o povo de Deus aí que a gente está no ar e eu já falo com vocês, tá bom? Deixa só o povo de Deus chegar aí. Paz de Deus com todos, todo mundo bem? Era para fazer a live da igreja hoje, mas a gente teve um problema técnico lá. Então estão arrumando. Logo tá tudo normal de novo, se Deus quiser. Todos na santa paz de Deus? Glória a Deus, que maravilha. Pode avisar o povo aí que a gente está no ar, tá bom? Para dar tempo do YouTube avisar. Avisa nos grupos lá. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, como é que tá o áudio. Estou fazendo pelo celular aqui, então não deve estar muito bom, não. Ah, que bom. Que bom que o áudio tá bom. Vamos chegando, povo. Avisa o povo de Deus aí, trazer uma palavrinha para nós, fazer uma oração. Enfim. Todo mundo bem? Glória a Deus, que maravilha. Vamos chegando aí. A gente até comentou com vocês agora recentemente que tem que fazer a substituição de dos equipamentos ali da igreja. Lembra que eu falei para vocês? Então, de vez em quando tá dando uns pau e aí é só Jesus. Mas vai dar certo, né? Contamos com a colaboração da Irmandade aí, com a ajuda. Todo mundo bem? É isso aí, glória a Deus, que maravilha. Vamos entrando na live, daqui a pouquinho a gente ora, traz uma palavrinha, vai ser uma live curtinha, não vai dar para fazer culto completo. Vocês entendem, né? Mas vai dar certo.
Amém, amém, irmão Henrique Laranjeira. Deus que abençoe. Vamos lá, vamos orar, porque senão a gente demora muito. Enfim, vamos seguir, tá bom? A gente vê um trechinho de palavra aí que Deus queira falar com a gente e seguimos. Se vocês puderem compartilhar, avisar o povo de Deus. Só estamos aqui pelo YouTube, que eu estou fazendo pelo meu celular. Enfim. Quiserem pegar o link, colocar lá nos grupos, né, para avisar o povo de Deus. Espera mais um pouquinho e a gente já começa, tá? Deixa eu aproveitar e dizendo para vocês que esse trabalho de fazer os cultos online, essas lives, não sei, cada pessoa tem uma percepção das coisas, né? Mas é extremamente desgastante. Extremamente desgastante. Precisa de uma mega estrutura por trás disso, envolve várias pessoas. E é realmente um trabalho assim muito, muito, muito grande. Já faz um ano que a gente está todo dia procurando levar a palavra de Deus até vocês, procurando levar uma mensagem de esperança, de fé, enfim. A gente espera também enfim, tenhamos êxito nisso, que a gente tenha conseguido levar essa mensagem do Senhor Jesus a todos esses corações. Dito isso, não tem sido fácil, porque, como eu disse a vocês, é realmente bastante desgastante. Então eu quero aproveitar esse momento, pedir orações, pedir que vocês nos cubram de oração, de intercessão diante de Deus, para que esse projeto continue, que a gente continue alcançando vidas, que as lives continuam a ser, enfim, produzidas e compartilhadas por toda a Irmandade. E, enfim, que tudo dê certo. É um custo muito alto, né? Como eu disse a vocês, são vários profissionais envolvidos. Então a gente está sempre na guilhotina. A gente está sempre na berlinda, né? Vai, não vai, vai dar certo, não vai dar certo. Então hoje nós tivemos um problema técnico. Até o amigo correu lá para arrumar. Acho que já arrumaram. Só que eu preferi fazer a live aqui de casa mesmo, porque isso me irrita profundamente. A gente procura trabalhar para que tudo saia certinho. E é evidente que isso não depende dos meninos. Eles fazem um mega de um trabalho bacana. Então a gente precisa de oração. Né? Precisa de oração para que tudo transcorra bem, para que tudo vá bem, para que a gente continue com essas lives. Tá bom? Então eu quero de coração. Tô abrindo o coração aqui para vocês, falando de uma fraqueza minha. Eu me irrita profundamente quando as coisas saem do cronograma. Eu quero que tudo saia certinho, porque a gente tem um trabalho, tem as pessoas que ficam esperando. Nós não somos obrigados a fazer live para vocês. Entretanto, quando a gente se compromete a fazer, aí nós temos obrigação de fazer. É assim que eu penso. Não precisa fazer, desde que você não se comprometa a fazer.
Então, como a gente se comprometeu, nós temos a obrigação de fazer chegar um trabalho de qualidade aí para os irmãos. Enfim, já não é pouca, né, a perseguição, vocês sabem, vocês veem, se vocês acompanharam os comentários aí, essencialmente no culto das irmãs, vocês verão que é só Deus para ter misericórdia mesmo, né? Só Deus para ajudar. Mas as irmãs também são super tranquilas, porque elas fazem para o Senhor, então tem a mente bem, enfim, bem focada em fazer o melhor. Enfim, era isso, tá bom? Que eu queria falar para vocês. É por isso que eu tô dizendo aos irmãos o porquê que eu tô fazendo a live daqui de casa essa tarde. Deveria fazer até, poderia ter feito da igreja, mas ficou pronto tudo muito em cima da hora. Não sei à noite como vai ser, mas acredito que mais tardar amanhã tudo já esteja resolvido. Outro assunto que eu quero falar com vocês, porque aí depois a gente não mistura mais, né, faz só a oração e a palavra, é que a nossa igreja, ela vem passando por essa transformação. A CCA está renascendo, está se reestruturando. É um trabalho que vocês, olha, de palavra até vocês, como a gente sempre fala, mas é muita resistência, muita mesmo. É um trabalho assim que eu não imaginava que fosse assim. Eu quero também dizer a vocês que eu particularmente, se eu soubesse que seria tão árduo, tão difícil, tô sendo sincero, tá? Tô falando para vocês, sabem que a bandeira que eu defendo é de que nós somos pessoas normais, né? Com limitações, enfim, dos nossos problemas cotidianos. Eu quero dizer para vocês que se eu soubesse que seria tão árduo, tão difícil, eu não teria feito. Não tô arrependido, não, tá? Eu amo fazer as lives com vocês e o dia que não faz, a gente sente falta. Tô falando como um ser humano, como uma pessoa normal, pelo menos, que eu me acho ser normal, ou menos doido. Então eu quero pedir oração, de verdade. Quero pedir oração para que a gente continue sendo instrumento na mão de Deus, para levar a palavra até vocês e ser útil também nessa mensagem da palavra, que a gente possa ter uma boa mente, um bom coração para fazer as coisas do jeito certo. Então orem, tá bom? Às vezes a gente está atribulado para fazer o culto, é difícil porque nós temos família, a gente tem a igreja para cuidar, tem essa pandemia aí que está deixando todo mundo meio doido, né? Quero pedir oração. De verdade mesmo, assim. Olho no olho de vocês. De verdade. Tá bom? Orem por nós. A Irmandade aqui do Alphaville, deve ter alguém aí já assistindo, sabe que eu detesto aparecer. Fama, enfim, bajulação, quem tá aí sabe disso. Eu não gosto. Enfim, mas é necessário, nesse momento a gente precisa se expor um pouquinho, e é por isso que a gente está aqui fazendo essas lives. No dia 16 de março agora que passou, fez um ano, ininterruptamente, que a gente vem fazendo essas lives. Eu também estou bastante cansado, muito mesmo. Foi um ano muito difícil para todos nós. Mas eu, assim, tô bem longe de desanimar, de verdade, tá? Longe, eu só tô dando uma satisfação a vocês, porque vocês estão assistindo a live daqui de casa hoje.
bem longe de se importar com as pedradas, com as perseguições, porque hoje elas são quase que nenhuma, são muito poucas, assim, muito pouca gente que ainda reclama, que ainda refuta. Enfim, de um modo geral, a gente está tentando fazer um bom trabalho, espero que vocês compreendam. Tá bom? Também não quero ficar aqui de mimimi, eu não sou disso. Enfim, era só para dar uma satisfação a vocês, tá bom? Essa cara de cansado é de cansado mesmo. Eu estive em Brasília, em Águas Lindas de Goiás, chegamos no domingo à tarde, fazendo a abertura da igreja, que lá ainda é possível fazer os cultos, né, ordenando um irmão ancião. Realmente cheguei muito cansado e, enfim, tentando se manter de pé. Até o pessoal fala, irmão, mas o irmão não fez live, o irmão não pôs foto, eu não pus, porque para não dar mau exemplo, né? No meio de uma pandemia, nós fomos, tínhamos que estar nesse compromisso, foi muito bom. Enfim, então foi por isso que eu não postei muita coisa, que é para não dar mau exemplo, tá bom? Espero ter contribuído, ok? Bom, vamos orar? Não, chega de conversa, chega de mimimi, vamos orar, eu vou abrir a palavra aqui, ver o que Deus traz para nós. Então, restativo antigo aqui, de 2015, deve ser do Caio. Abri aqui, saiu no livro dos Salmos, no capítulo 3, tá bom? Feri a rocha. Olha o tamanho da minha Bíblia. Olha o tamanho pequenininho. Legal, né? É isso. Vamos orar então? Vamos orar a Deus. Pedir ao Senhor que nos ajude. Ai, meu Deus. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, nós nos achamos diante da Tua presença em oração nessa tarde, para pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, para entregar a nossa vida nas mãos de Deus e te pedir que nos ajude a fazer a Tua vontade na terra. Que nos fortaleça, que nos cinja de força e de graça, que faça de nós um espelho que reflete a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos outro Deus além de Ti, não temos outro Deus a quem recorrer, a quem buscar. A nossa força, a nossa confiança estão depositadas nas mãos do Senhor Jesus. Esperamos em Deus que por misericórdia nós sejamos alcançados pela sua mão santa de poder, pelo seu amor infinito e pela sua graça, Senhor. Que possamos ser revestidos do poder do alto, que essa tarde nos sintamos, Senhor, reconfortados, seguros nos Teus braços, que olhemos ao nosso redor e vejamos a beneficência de Deus para com as nossas vidas, o amor de Deus para com as nossas almas, que tenhamos a nossa fé aumentada, a nossa fé multiplicada em Deus, para que quando o Senhor, as guerras e os levantes vierem contra nós, possamos estar firmes resistindo às astutas ciladas do diabo. Tu nos trouxeste esse salmo, esperamos de coração que Tu venhas falar com a nossa alma, com todas essas vidas que estão acompanhando aí através da live. Toma minha vida também nas Tuas mãos, toma, Senhor, os meninos da produção nas Tuas mãos, os irmãos do escritório da igreja, tem uma equipe, um time que trabalha dia e noite para que a Tua obra permaneça, Senhor, para que a Tua obra continue de pé.
Se não for pedir demais, Senhor, renova nossa força essa tarde. Renova os nossos corações. Renova, Senhor, o nosso espírito por caridade. Para que nós tenhamos sempre em Deus apoio, segurança e, acima de tudo, a certeza viva da nossa salvação. Assim, guia-nos em tudo, que tudo o que fizermos não seja para a glória do homem, mas seja para a glória do nosso Deus. Por Jesus Cristo, teu Filho, bendito para sempre. Amém. Santo Deus. Salmo 3, tá bom? Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Glória a Deus. Então, aqui o título da palavra diz o seguinte: Davi confia em Deus na sua adversidade. Davi, como nós bem sabemos, foi um grande guerreiro do Senhor, foi um grande disseminador da graça de Deus, do poder de Deus. Ele foi um grande crente, né? Um apaixonado por Deus, que amava muito a Deus, mas não amava por uma fé que lhe havia sido ensinada. Ele amava por uma experiência pessoal que ele havia tido com Deus. Isso é muito importante. Há uma fé que nos é passada de geração em geração. E há aquela fé que ela é vivenciada, vivida por cada um de nós. Vocês conseguem compreender isso? Aquela fé que você diz, ninguém precisa me falar nada. Eu compreendo. Eu sinto Cristo em mim. Como alguém dizer para uma mãe, olha, a mamãezinha, tá aí as irmãs aí, dizer para uma mãezinha, mãe, o bebezinho que está no teu ventre está vivo, viu? E ela fala, eu sei, ele se mexe, eu sinto. Eu sei que ele está vivo, eu sinto ele aqui. Então essa é a fé vivida, a fé que é a experiência pessoal de cada um com Deus. Isso é muito complexo, porque cada pessoa tem uma vivência com Deus. Cada pessoa tem uma experiência com Deus. Uns vivem com mais intensidade a sua fé, outros procuram quando as coisas estão um pouquinho mais apertadas, é do jogo, né? Tudo tá valendo. Mas isso não é determinante para a salvação, evidentemente. Mas é importante para a nossa crença. Eu só creio naquilo que eu acredito, né? Eu preciso ter um embasamento para acreditar em alguma coisa, em alguma história, numa pessoa, num fato, num relato, seja ele qual for. E Davi, a bem da verdade, não tinha sido ensinada a ele a religião, porque ele era filho de seu pai Jessé com uma outra mulher, com a qual ele não vivia, tampouco convivia. Então, ele foi meio que, enfim, criado pela sua madrasta. E mãe, irmão, é uma só. Mãe é uma só. É só aquela que nos gerou, né, que nos amamentou. A Bíblia não conta como era esse relacionamento de Davi com a sua mãe, com a sua madrasta,
mas a gente pode combinar que não deveria ser dos melhores. Então eu estou dizendo tudo isso, que ele não foi ensinado efetivamente ou necessariamente a crer, como nós somos, né? A molecada é colocada na catequese, né? Na igreja católica, outros são colocados na escola dominical, na escola bíblica, enfim, cada um com a sua fé. Os judeus vão para o bar mitzvah, né? Tem uma coisa assim. Bom, e Deus se apresentou para Davi de uma forma muito maravilhosa. Deus se apresentou para Davi nos dias da sua adversidade. Deus se apresentou para Davi na sua solidão. Ele precisou aprender a matar esse tal de um leão por dia. Lembra, matar um leão por dia? Vem daí esse ditado. Ele precisou aprender a se defender. E, para tanto, ele precisava ter um embasamento de fé. Porque a fé é o que move a razão humana. Já ouviu aquele ditado que diz que quem perdeu a fé não tem mais nada que perder? É mais ou menos por aí mesmo. Quando você perde a fé, você perdeu toda a referência da sua vida, do que você é, do que você significa. E essa tarde Deus está trazendo essa palavra para relembrar a todos nós a nossa vivência de fé, a nossa experiência pessoal com Deus, as nossas lutas cotidianas, os nossos enfrentamentos diários, os nossos leões, as interposições que a vida coloca no nosso caminho, as barreiras. E o Senhor vem para te dizer, lembra-te que nada do que você alcança, nada do que você faz, em qualquer lugar que você vá, qualquer decisão que você tome, nada disso é força tua. Isso tudo vem de Deus. Vem do grande amor de Deus para com as nossas almas. E é por esse amor, por essa graça maravilhosa, por essa dedicação, bendito seja o nome do Senhor, de Deus para com as nossas vidas, é que você, é que eu, que nós continuaremos vencendo as nossas batalhas no nome do Senhor Jesus. Ô Davi, lembra-te, você deitou e dormiu, só levantou porque o Senhor te sustentou. Quantas coisas têm se levantado contra a tua vida, quantas coisas têm vindo para te fazer desistir, mas lembra-te do seu relacionamento com Deus. Lembra-te da sua vivência com Deus, não o que o irmão Rodrigo está pregando, não o que o teu pastor está pregando. Lembra daquilo que você viveu, que é irrefutável, é inegável, incontestável. Quem poderá te dizer que o que está te visitando agora não é a presença de Deus? Quem poderá te dizer que não é o Senhor que cuida de você? Glória a Jesus. Quem poderá dizer que não é o amor de Deus que cerca a tua vida, tua casa, tua família? Quem poderá dizer que não é o Senhor que te sustenta na palma da sua mão? Quem, irmão? Qual teoria? Qual estudo? Qual refutação, seja ela qual for, poderá derrubar esse argumento de que Deus ama a nossa alma? Davi, os teus inimigos que se levantarem contra ti, cairão feridos por amor de ti, no nome de Jesus.
no nome do Senhor Jesus. E hoje o Senhor que é a tua fortaleza, o Senhor que é o teu refúgio forte, que é o teu amigo, que é aquele que cuida de ti, Ele vem por essa palavra te dizer, ainda tarde aqui, ó, de camiseta, tô na minha casa, de calça jeans, tô com os pés descalços aqui. Ele vem aqui para te dizer, ninguém conseguirá quebrar o elo que nos une, o que nos aproxima, o que faz de nós um só, diz o Senhor. Nada será capaz de tirar. Nada. Nada será capaz de quebrar. Como o apóstolo São Paulo escreveu, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? A altura, a profundidade, o presente, o porvir, a fome, a peste, a morte, nada poderá te separar desse amor. Então, essa tarde, irmão, irmã, lembremos-nos desse salmo. Lembremos-nos do nosso relacionamento com Deus, que não foi ensinado para nós. Ele está sendo vivido dentro de nós. É um organismo vivo. A fé é um organismo vivo dentro de nós, que concumina, se resume, se encerra na multiforme graça de Deus para todos os corações. Permita a Deus que essa multiforme graça te alcance essa tarde. Que esse amor maravilhoso de Deus faça de você um soldado de Jesus Cristo. Não um soldado acovardado nem acovardado, mas um soldado alistado para uma boa milícia, alistado para uma guerra, da qual o capitão é Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja animado, irmão. Seja animada, minha irmã, no nome de Jesus. Senhor, hoje te pega nos braços e te diz, amiga minha, meu amigo, tu não estás sozinho. Guardemos essa santa palavra. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Deus que abençoe todos vocês. Vamos deitar um pouquinho. Bastante dor de cabeça. Nossa, Deus. E conto com as vossas orações, como já disse, tá bom? Que nós também aqui seguiremos orando por todos vocês. Orem sempre por nós. Se inscrevam aí no canal. Acompanhem aí o Minuto com Deus, que daqui a pouquinho tem às 18 horas, tá bom? Mas a partir de amanhã vai ser 7 da manhã, 12:30 e 18 horas. Tá bom? 7 da manhã, 12:30 e 18 horas. A partir de amanhã, o Minuto com Deus, a gente sempre vai subir um vídeo novo aí para vocês. Como eu disse, tentando levar a palavra até os irmãos. Tá bom? Deus que abençoe. Um beijo no coração. A gente se encontra por aí numa live dessa aí da vida. Paz e Deus. Fica com Deus.